Olá pregador, tudo bem? Professor William Rocha aqui falando do portal sermãopoderoso.com.br. Se você é novo aqui pelo canal, aproveite e já se inscreva no canal. Clica aqui para se inscrever. Clica no sininho para que você receba atualizações. Toda vez que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação avisando. E por favor, clique em gostei caso você goste do vídeo. Isso vai me ajudar, você vai ser um dos patrocinadores aí do nosso canal e vai ajudar para que o evangelho seja divulgado, seja pregado e para que mais pregadores consigam aí se tornar grandes pregadores para a honra e glória do nome do nosso Deus. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que tem afligido muitos pregadores, principalmente aqueles que estão iniciando aí essa caminhada, né? Os que estão iniciando geralmente têm uma dificuldade para montar sermões, para lidar com a timidez, para lidar com o branco que às vezes dá, que chega para é uma maldição que chega na vida de todo pregador. Quem nunca teve branco um dia pregando, de repente esqueceu o que estava falando e não soube mais para onde ir. Graças a Deus, o Espírito Santo, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o Espírito Santo nos conduz. E quando a gente acaba falhando nesse quesito, o Espírito Santo vem cá, nos pega pelas mãos e nos conduz. Mas para isso, nós precisamos estar preparados, precisamos fazer a nossa parte, né, estar com um esboço ali, ter estudado previamente, ter sabido, né, de onde você ia sair, por onde você ia passar e onde você queria chegar. A gente precisa estar com isso traçado e precisa dar início. Aí Deus pega na nossa mão e faz o resto, tá certo? Mas eu queria falar sobre um assunto que tem apavorado muitos pregadores, que é uma pregação de última hora. Fui convidado para pregar, e agora? O que eu devo fazer? Por onde começar? Como que eu paro para montar um sermão? Essas são perguntas frequentes na vida de um pregador que está começando. E talvez essas podem ser perguntas que te afligem aí em algum momento quando você é convidado a pregar. Não se preocupe não, tá? Não se desespere, isso acontece às vezes. Até nós que já estamos nessa caminhada há muitos anos, em alguns momentos a gente sente insegurança, em alguns momentos a gente sente medo, em alguns momentos a gente fica meio que desconfortável, isso é comum, tá bom? É até bom quando isso acontece. Eu prefiro subir ao púlpito desprovido dessa confiança em mim mesmo. Eu prefiro. Inclusive eu contei uma história outro dia, né, nos vídeos anteriores aí. Eu acho que é no vídeo O Pregador Não Precisa Pregar Bem. Eu acho que é esse. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal. E que o homem subiu todo confiante, com o peito estufado, porque ele era o pregador tal, ele era o bambambam, o pregador das galáxias ali da região. E num certo dia ele subiu todo confiante para o púlpito e a pregação foi uma negação. Foi uma negação. Sabe por que foi negação? Porque o Espírito Santo se retirou e ele ficou no púlpito sozinho. E quando nós colocamos o egocentrismo como centro da nossa mensagem, o Espírito Santo sai e nós ficamos sozinhos. E quando a gente fica sozinho, meu irmão, a gente passa vergonha. Passa vergonha. E aquele pregador então teve uma grande frustração, uma grande decepção naquele sermão dele. Ele não sentiu absolutamente nada, não sentiu a presença de Deus, não sentiu conexão com a plateia também não sentiu nada e todo mundo percebeu que tinha sido uma negação. Ele finalizou o sermão, saiu desesperado, saiu cabisbaixo e lá na porta, na hora de se despedir do pessoal da igreja, todo mundo foi passando, cumprimentando, uma senhora parou na frente dele e disse assim, ó, se o senhor tivesse subido como o senhor desceu, o senhor teria descido como o senhor subiu. Deu para entender aí? Ele subiu confiante e desceu humilhado. Se ele tivesse subido humilhado, ele teria descido confiante. Esse é o X da questão. Quando eu subo humilhado no sentido de não estar confiando em mim, na minha capacidade retórica, na minha oratória, quando eu subo com insegurança, com medo, geralmente são os sermões onde Deus mais me usa, porque copo cheio não pode ser preenchido, você precisa esvaziar, você tem que subir para o púlpito como um copo vazio, Deus é que vai te preencher. Quando você vai preparar o sermão, é Deus quem está te orientando, então é Ele que está te enchendo, mas você tem que subir com a confiança nele, desprovido de qualquer confiança em você mesmo, tá bom? Então, William, fui convidado, e agora, o que é que eu faço? Bom, primeira dica que eu dou para você,
Acabou de ser convidado para pregar? Aceite. É Deus que está te chamando. Não rejeite, não. Só rejeite se não houver possibilidade de você assumir o púlpito. Se você tiver outro compromisso que seja muito mais importante que esse. Porque se você não tiver outro compromisso, meu irmão, aceite, porque é Deus que está te chamando. E Deus pode estar te chamando por dois motivos. Primeiro, para salvar a tua igreja. Ou segundo, para salvar você. Ou vice-versa. São os dois motivos. Ou Deus está te convidando para salvar a igreja, ou para salvar alguém, ou Deus está te convidando para salvar você. Um dos dois. Então, por isso, aceite. Convite de Deus, a gente não para e pensa, não. A gente aceita. Depois a gente para e pensa. Mas primeiro a gente aceita. Tá certo? Então, vamos lá. Foi convidado? Te chamaram? Marcaram a data já? Tudo certinho? Beleza. Então, meu irmão, agora é joelho no chão e oração. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor, eu estou desesperado, eu estou com medo, eu não sei o que falar, não está me vindo nada não me vem nada à mente, Senhor, eu não sei nem por onde começar, faça alguma coisa, mas eu me coloco em suas mãos. Não há nada que deixe o coração de Deus mais feliz do que um pregador que cai de joelhos e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu me coloco em suas mãos. Não há nada que deixe o coração de Deus mais feliz do que um cristão que se ajoelha e fala, Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, mas por favor, Senhor, toma o controle da minha vida, faz por mim, eu confio em Ti. Está aqui, ó, Senhor, toma a minha vida, faz por mim. Aí, meu irmão, Deus pega o controle da situação e conduz. E quando Deus está no controle, nada fica descontrolado. Nunca se esqueça disso. Quando Deus está no controle, nada fica descontrolado. Então, pregador, cai de joelhos e fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Me ensina, me capacite. Esse é o X da questão. O Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. O Deus que convida é o Deus que prepara. O Deus que traz é o Deus que leva, é o Deus que conduz, é o Deus que derruba as muralhas. E o Deus que conduz é o Deus que derruba as muralhas, é o Deus que quebra as correntes, é o Deus que endireita os caminhos, abre caminho, abre o mar se preciso for para que você passe. Se Deus te chamou hoje, é porque Deus já tem a capacitação certa para você preparada. Você só precisa abrir o coração e deixar que Ele te conduza, para que Ele te capacite. E quando Deus capacita, meu irmão, não há quem segure o pregador capacitado por Deus. Não há quem segure o pregador que foi moldado, lapidado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não há quem segure. Primeira coisa, cai de joelhos e ore. Segunda coisa, vamos pensar no que falar. Já orou? Já. Beleza. Eu diria que você precisa ficar pelo menos um dia, sem pensar no que você vai dizer, só esperando a resposta de Deus. Ore, passe o dia orando, em comunhão, Senhor, sobre o que eu preciso falar, o que a tua igreja precisa ouvir. Senhor, quem vai estar lá assistindo esse sermão, está precisando do que, Senhor? Está precisando ouvir sobre o quê? Por que você precisa perguntar para Deus e passar pelo menos um dia esperando Deus, a resposta de Deus? Porque se você já vai direto escolher alguma coisa, você corre o risco de escolher aquilo que você gosta, quer ou acha que tem que ser. E pregação é Deus falando, não é você falando, é Deus. Passe um dia estudando e deixe que no outro dia eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Filho, fala sobre salvação, filho. Fala sobre criação de filhos. Fala sobre família, fala sobre relacionamento conjugal, sobre casamento. Filho, fala sobre o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Filho, fala sobre o pecado, fala sobre como o pecado é destruidor, como o pecado pode arruinar a vida do ser humano. Filho, fala sobre Jesus. Inclusive, o conselho que eu dou é que não importa sobre o que você vai falar, termine falando sobre Jesus. Você se lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Quer atrair a igreja para Jesus? Então levante Jesus. Levante. Fale sobre o Monte do Sinai. Fale sobre como Deus destruía quem desobedecia a Ele lá no passado. Mas termine levantando Jesus no Calvário. E aí, meu irmão, todos serão atraídos a Jesus. Fale sobre o que você quiser, mas termine levantando Jesus na sua pregação. Não sou eu que estou dizendo, foi Ele quem disse. Então, fique um dia
orando, no outro dia, aí você começa então a pensar no que vai falar. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai dizer o que Ele quer que você fale. Escolher o que Ele quer que você fale, eu vou falar sobre o quão o pecado pode ser destrutivo para o ser humano. Como o pecado pode destruir a vida do ser humano de várias formas. Pensou já no que você vai falar? Procure um texto ou um verso que se encaixe, que dê razão ao que você quer falar. Escolher um verso que fale sobre o quanto o pecado é destrutivo, o quanto o pecado leva o ser humano à ruína, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode usar esse verso. Você pode explicar 5 razões por que o pecado é destrutivo. 5 razões por que o pecado destrói a vida do ser humano. E depois finalizar. Ou você pode montar o sermão completamente estruturado. Aí você pode separar fatos de pessoas que você conhecia que foram destruídas pelo pecado, seja aí na sua cidade, ou seja a nível nacional. Você pode juntar esses argumentos se baseando no que você já ouviu falar, em histórias que você já ouviu, em fatos que você já leu, nas reportagens que saem todo dia, de como pessoas são movidas pelo instinto diabólico e destroem outras, destroem a si mesmo, né? Pessoas que cavam suas próprias covas. E aí você traz para a Bíblia de novo, lê mais um ou 2 versos. Você pode ler um texto de alguém que foi arruinado pelo pecado. Você pode ler a história de Davi, por exemplo. Pega um contexto da Bíblia dele, como por exemplo, o dia em que ele saiu caminhando à noite ali pela sacada do seu palácio e de repente viu uma mulher seminua ou nua tomando banho. O que ele tinha que fazer? Virar o rosto e ir embora, fugir, como José fez. Mas não, o que ele fez? Ficou olhando. E meu irmão, a pior decisão que nós podemos tomar é ficar olhando para o pecado. Ele ficou olhando. No momento que ele ficou olhando, os pensamentos começaram a ser formulados. Ele começou a imaginar tocando, imaginar transando com ela, imaginar tendo o contato corporal. E aí foi a ruína. Então isso foi um pecado que trouxe consequências gravíssimas para Davi. Você pode contar esse fato, falar das consequências que houve, que aconteceram na vida dele, o que o fato dele ter transado com Betseba, engravidado Betseba, matado Urias, se casado com ela para encobrir a gravidez, encobrir o adultério, ainda encobrir o assassinato. O que isso trouxe de ruim para a vida dele, você pode falar. E a cada trecho da história que você conte, da história bíblica, abra uma lacuna e traga para os nossos dias. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós vemos o pecado e ao invés de nós corrermos, de nós nos afastarmos, nós vamos para cima. Quantas vezes o diabo já nem está mais perto da gente nos tentando, somos nós que estamos criando as situações, montando os cenários e indo pecar porque a gente gosta de pecar, a gente gosta do pecado. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Meu querido irmão, fuja da tentação do inimigo, fuja do pecado, irmãos, faça que nem José, corra. Se você vê que você vai cair se você ficar, não empurre não, saia correndo, saia desesperado. Porque se você ficar, você vai ser destruído pelo pecado, você vai arruinar sua família, você vai arruinar sua vida espiritual, você vai arruinar a igreja. Infelizmente Davi ficou, irmãos, e Davi teve a sua vida arruinada. Davi teve sua vida prejudicada. Davi passou por isso e aquilo. Aí você traz de novo, abre de novo uma lacuna e traz para a igreja, traz para a nossa vida hoje. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por isso. E algumas vezes nós estamos culpando Deus, quando na verdade a culpa foi nossa. Nós em quem erramos, nós que decidimos errar, nós que decidimos falhar, nós que pecamos porque escolhemos pecar e queremos colocar a culpa das consequências do pecado em Deus. A culpa é sua, a culpa é minha. Sou eu quem decido se eu peco ou não, é você quem escolhe. A tentação nem sempre é provocada por você, às vezes é, mas nem sempre. Só que a última decisão é sua, é você quem decide pecar. É você quem decide cair ou não. Se você decidir cair, você terá a força do diabo te ajudando. Se você decidir que você não vai se corromper, que você não vai se prostrar diante da tentação, meu irmão, você tem a força do Deus eterno que vai te conduzir e vai te manter firme. Mas você precisa decidir. Você pode trazer isso para a igreja e aí você volta para a história de novo. Esse vai e vem
É preciso, em algumas mensagens, quando você vai pegar um sermão histórico, por exemplo, pegar um texto inteiro e você lê o texto inicialmente, você faz a tradução, lê o texto e depois você começa a contar o texto. Aí você já conta abrindo lacunas e trazendo para o dia de hoje, como eu falei. Aí você volta para o texto, conta mais um pouquinho do seu jeito, com as suas palavras, abre outra lacuna, leva para a igreja de novo. Irmãos, Davi foi um dos homens mais pecadores citados pela Bíblia. Mais pecadores citados pela Bíblia, se formos comparar o que Davi fez. Mas em compensação, sabe como é que Davi terminou os dias? Sendo considerado por Deus como um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Como? O cara fez tanta coisa errada, tantos erros cometeu. Mas sabe o que é importante? Que Davi entregou a vida dele nas mãos de Deus. Quantas vezes Davi pecava, tantas vezes ele caía arrependido e clamando ao Senhor e pedindo perdão. Davi se entregou completamente a Deus. Aí você traz para a igreja, meu querido, talvez eu esteja falando para alguém que está cometendo pecados terríveis. Talvez eu esteja falando para alguém que está com uma vida completamente mergulhada no lamaçal do pecado. Talvez eu esteja falando para alguém que agora, nessa noite ou nessa manhã, nesse exato momento, chegou aqui arrasado, frustrado, com o coração partido, por conta dos pecados que tem cometido. Quantas vezes prometeu a Deus que não faria, mas voltou a fazer de novo? E aqui você já está falando para membros da igreja que estão cometendo pecado. Aqui você já está falando para membros da igreja que estão com um pecado secreto sendo acariciado, todo dia pecando, todo dia prometendo a Deus que não vai cair, mas cai de novo. Ou aqui você está falando para algum visitante que sabe que está fazendo alguma coisa errada, que quer mudar, mas não consegue. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. O Deus que perdoou Davi, um homem adúltero, assassino, mentiroso, o Deus que perdoou a Davi e que considerou Davi como o homem que tinha o coração segundo o coração dele, é o mesmo Deus que nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde quer te perdoar, quer te transformar, quer considerar você um homem com o coração segundo o coração dele, mas você precisa se colocar nas mãos de Deus, como Davi também se colocou. E aí você pode fazer um apelo. Você quer ser considerado por Deus como um homem segundo o coração dele? Você quer ser perdoado dos seus pecados, assim como Davi também foi perdoado? Então, por favor, meu irmão, fique de em pé, ou vem aqui à frente, deixa eu te dar um abraço, deixa eu orar por você. Deixa eu, com o poder que Deus está me concedendo agora, transmitir esse poder para você através de um abraço, de um aperto de mão. Vem cá. Enquanto o fulano estiver cantando, enquanto o grupo, a banda estiver cantando, ou enquanto a congregação estiver cantando, nós vamos cantar agora o hino tal, enquanto a congregação estiver cantando, por favor, se levante, permita que Deus te traga aqui para te transformar, para que você receba o poder dele. Permita que o perdão que alcançou Davi te alcance também essa noite, essa manhã ou essa tarde. Vem aqui à frente. A igreja, a congregação começa a cantar e a pessoa começa a vir, e você vai dar um abraço, vai dar um aperto de mão, vai falar: Deus te ama, Deus te perdoa hoje, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Finalizou o sermão, irmão, agradeça a Deus e vá para casa. Cumprimente o irmão. Você não precisa ficar se batendo para construir sermões como muitos pregadores ficam ensinando aqui, muita teoria, muita teoria, muita teoria. Pegue uma história, conte a história, leia o texto da história de um acontecimento com alguém, leia o texto e depois comece a contar o texto. Contar do seu jeito, da forma como você entendeu. A cada trecho que você vê que tem um ponto importante, você para, abre um espaço, direciona para a igreja, depois traz de volta. E eu tenho certeza que Deus vai operar grandemente na vida das pessoas que ouvirem você falar. Porque a boca é sua, mas a palavra vai ser de Deus. Deus vai te usar poderosamente a partir do momento que você se colocar nas mãos dele. O conselho que eu dou: não fuja. Não fuja. Aceite o chamado dele.
e vai e pregue, leve a palavra de Deus, leve a luz que as pessoas estão precisando para que as trevas sejam dissipadas, tá bom? Eu dei aqui algumas dicas de como você preparar um sermão. Foi uma dica simples. Eu tenho um curso em videoaulas muito mais completo, muito mais robusto, que vai desde como você se vestir para pregar, a como você preparar um sermão que atinge o coração de qualquer pessoa na igreja. E esse curso eu empacotei e eu estou cobrando um valor para pagar despesas, é o valor que eu utilizo na pregação do Evangelho. Eu não prego, eu não cobro nada para pregar nas igrejas, eu prego em várias igrejas do país inteiro, eu não cobro nada por isso. E o valor do curso é o valor que eu destino para a manutenção da pregação do Evangelho e para a manutenção desse canal, compra de equipamento, enfim. Então, se você quiser ser um parceiro, se você quiser contribuir com esse ministério e ser abençoado com as dicas, as lições que há nesse curso, como preparar sermões poderosos, eu te convido a adquirir esse curso. Adquira para você, adquira para alguém, né? O link está aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Clique e conheça o curso Como Preparar Sermões Poderosos. Deus te abençoe. Na compra desse curso, eu vou te dar um livro, Os 5 Pilares de um Sermão Poderoso, inteiramente grátis, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê um joinha e adquira o nosso curso Como Preparar Sermões Poderosos. Deus te abençoe.